Eu comecei a escrever um texto, mas é um problema, porque realmente eu gosto mais dessa posição, não sei se vocês vão gostar, mas a posição é a seguinte: ficar falando de improviso, sei lá, entendeu? É assim, Todo enrolado em papel. cheio de papel para lá. É assim, o que eu comecei a prestar atenção? Se pegar por esse mapa aqui, olha só, agora eu tenho uma dificuldade. Agora vai ser triste, Juliano. Você vai ter que levantar e pegar de longe. Não, vamos fazer assim. Dá assim. Ó, isso aqui, vamos dizer, tá a parte para baixo, para cá, é o hemisfério sul, né? Aqui para cima, só o hemisfério norte. Você vê se você vê o Japão aqui, né? Então você vê a proximidade da Coreia, cadê a Coreia? Está aqui, né? Porque agora é a Coreia do Norte. É aqui que foi o grande embaixo, o Sanaora daqui, né? A Coreia aqui, a China, né? E tem uma história que ele conta, que é assim que todo mundo vê, é uma história que ele faz isso. Quando o Susanoo veio para guerrear com ele, né? Ele calmo, pacífico, tá bom, quer ficar com isso aqui? Aí deixou lá o irmão dele, o Amaterasu Mikami, e ainda tinha mais as duas irmãs, né? Eram 5 filhos, que os pais eram Zanami e Izanagi no Mikoto. Ele pegou, e o Izanagi, o pai, né? Izanagi e Izanami mãe, eles destinaram a responsabilidade pelo Japão com o Izonomie no Kami. A Coreia com o Sanao. Mas o Sanao queria tudo, pô, tá certo? Então ele quer ficar, fica. Aí o Amaterasu Mikami ocupou o lugar e tal. Aí tem uma série de complicações que ele fez isso, foi para a China, e da China ele desceu para a Índia. E da Índia ele começou a ensinar um Kanjizai Bosatsu, e nessa altura a irmã dele, isso aí já é um processo que passa, e o processo pode ser de reencarnações, pode ser por durar muito tempo, qualquer coisa desse tipo. A irmã dele foi para aqui e aprendeu com ele. Ele Izonomie no Kami, ou seja, Kanon, Messias, que agora a gente já sabe isso tudo. Aprendeu com ele. O Buda oculto, que ensinou isso, que é o Izonomie no Kami, que saiu daqui, ele é o primeiro Buda. E a irmã que fez, demorou para chegar lá, tal, aprender com esses ensinamentos todos, se tornou o 24º Buda. Até aí a gente, então, Meixo Sama contou essa história, e a gente entende isso aqui, e quando ele quis voltar, ele ganhou o nome de Kanzeon Bosatsu, que aí virou Kanon e tal. Então esse é o mesmo nome, Izonomie Kami, Kanon, ou quer seja nessa região, quer seja nessa, entendeu? São nomes diferentes, mas é a mesma pessoa. Isso ele contou. Ele contou também mais, que ele contou que uma coisa que todo mundo tem que aprender mesmo, que quando você está falando de Deus, Deus, quando ele pensa, tem uma vontade, automaticamente ganha forma, né? E as pessoas precisam aprender o seguinte: se ele pensar aqui, hoje, e estiver pensando em outra coisa lá longe, ele não tem restrição de tempo e espaço. Então a coisa pode acontecer lá também. Então, como aconteceu aqui, essa coisa que está falando, aconteceu lá. Aqui. Cadê o Egito? Está aqui, está por aqui, né? Está aqui, ó. Né? Que é o... Síria, Turquia. É acima, que era o Não, Jordânia, Israel, peraí. Está por aí. É. Está aqui. Tá aqui, Israel. Israel tá aqui. Tá certo? Israel tá aqui. Então aconteceu Ih, meu Deus. o judaísmo, aí Cristo, como eu falei, Cristo Susanoo. assentou
Jesus, Nazaré e tal. Então a gente tem essa história sim. Mas o problema é o seguinte, que ele fala que antes da Índia, na Índia, quando esteve aqui estava o hinduísmo. Lá estava o judaísmo. Então a pergunta que eu comecei a me fazer foi o seguinte, vem cá, é claro que esse trabalho que estou fazendo, ele está muito mais na intuição, deve ter um monte de erro, tá certo? Mas vale para a gente começar a pensar, se não é por ali, eu estou errando por aqui, mas pode ter alguma coisa certa, pode ter alguma coisa de certo, não com precisões, com datas, com não sei o quê, locais até, mas pode ser uma coisa, uma história assim, mas essa é minha intuição, eu não quero que as pessoas levem ao pé da letra, não é isso. Aí eu comecei a pensar, mas peraí, como é que tudo isso começou? Né? Aí eu fui para 3 situações. A que é mais fundamental para mim, não mais fundamental não, essa também é bem fundamental. Se você reparar, quando eu saí do Japão e fui fazendo isso, você vê, está todo mundo numa latitude, longitude é assim, né? Uhum. Latitude é assim, né? É. Está numa latitude... Mais ou menos na mesma Pois é uma proximidade, porque está um pouco acima de 30. Aqui está 30, tá vendo? É um pouco acima. A Índia que está um pouco abaixo. Exatamente. Qual é a razão? Eu fiquei pensando assim, Deus Supremo é 36. Entendeu? Aí comecei a pensar, essa coisa quando você vai rodando, se você for para lá, vai bater na América do Norte. Certo? Não precisa nem, será? Não, vira aqui, ó. Tá bom, pessoal. Vira aqui, porque o 30... Não, mas o 30 tá acima. Acima, mas acima. 30 mais acima. Você vai bater na América do Norte. 36 está no meio. Né? No meio não, aqui é 45. Um pouquinho mais acima. Pega aqui assim. Pega por ali, tá certo? Eu não sei, eu não me norteei muito para saber, porque aí eu preciso conhecer um pouco melhor a América do Norte, para ter uma ideia. Porque que local que seria ideal ali? Para a gente aqui, olhando para lá para o 30 e pouco e tal, é Santa Catarina. Quer dizer, ao contrário, né? Para baixo. Bom, aí eu fiquei pensando o seguinte, quer ver? Eu vou voltar o mapa. Eu fiquei pensando, isso é uma coisa. Aí eu digo assim, mas peraí, eu tenho que levar em conta outra coisa. Que outra coisa são essas? Tudo bem, eu posso levar em conta a questão das grandes civilizações. Né? Porque as grandes civilizações estão aqui na China, no Rio Amarelo, né? Está no Tigres e Eufrates, cadê o Iraque? Irã, Iraque por aqui, está no Tigres e Eufrates. E está lá naquele dos Incas. Na América do Sul. Lá para cima, né? E você vê, são as grandes civilizações que você... que ainda tem essas duas. Aí já está embaixo, como você falou. Está a Índia, no Rio Ganges, e está o Egito. O Egito está aqui. O Rio Nilo. Uhum. São as grandes civilizações que saíram por aqui. Mas eu fiquei pensando assim... Mas por que uma está embaixo, está não sei o que, para papá? Qual foi o meu raciocínio? O raciocínio foi as placas tectônicas. Cara, é surpreendente. Porque eu tive assim, eu fiquei pensando, grandes placas, parece que são 12. Claro, tem uma placa. Aqui é placa. Então aqui, ó. Você vê, tem uma placa indiana. Tem. Tem essa placa aqui, que é toda, que é o Euroasiática, né? Grandona. Uhum. Tem a placa africana aqui embaixo. Está aqui a placa. Uhum. Não, arábica. Tem a placa arábica e tem a placa africana. Africana.
Aí quando eu fui para cá, o menorzinho, porque esse menorzinho aqui às vezes talvez não tenha, não sei, mas tem a placa arábica. A arábica tá aqui, ó. Tá aí, não tá? Tá aqui, ó. Não dá esse estudo acredito. É arábica, placa arábica, é isso aqui, ó. Ah, porque tá, tudo bem. Mas acontece que tem uma menor, que é uma placa iraniana, que não deve estar aí, porque ela é menor. Cadê o Irã? Tá Irã aqui, tá o aqui. Irã tá aqui. Mas tem uma placa chamada Ah, iraniana. mas não tá aqui. Não tem porque ela é menor, é pequena. Aí eu fiquei pensando o seguinte, caramba, eu me lembro que essa placa, quando você vai, o mundo todo era uma coisa só. Essa placa se dividiu primeiro em duas, e depois nas divisões aconteceu que uma placa indiana, quer dizer, vou chamar de indiana, ela se deslocou da África e ela caminhou e foi bater na Ásia, que aí levantou o Nepal, que levantou a cordilheira do Himalaia, tá certo? Aí eu fiquei pensando assim, caramba, e a Lemúria, o pessoal diz que a Lemúria está por ali e tal, mas não vou levar muito isso em conta, porque aí as formações da placa tectônica deu um quiprocó nesse negócio da Lemúria. Mas o problema, eu comecei a fuçar da seguinte maneira. Se eu estou procurando as origens, que as origens para mim seria, eu tenho a Índia, que vai bater no budismo, e eu tenho o cristianismo lá no Oriente Médio. Eu comecei a pensar, bom, quem seria anterior a isso aqui? Quem seria anterior a esse? Entendeu? Quando eu fui fazendo isso, na minha concepção, a coisa se deu com o... Parece incrível, porque esses nomes agora, hoje, conforme está, fica muito alterado. Mas a coisa assim, é no Tadjiquistão. Tadjiquistão é um pouco acima, se juntar um pouquinho o Tadjiquistão com o outro que tem do lado, que também é pequenininho, Kirguízia? se juntar, você vai ver que de um lado você tem o Afeganistão e do outro você tem o Irã. O Irã tá aqui, o Afeganistão tá aqui. Aí eu comecei a pensar, esse povo aí é um povo pré-histórico, entendeu? Ele tem uma série de características que eu comecei a ver, mas quando eles se separam ali, é como se fosse assim, um caminha para o sul e o outro caminha para o oeste. Esse caminha para o sul, ele vai bater no Afeganistão. E o que caminha para o oeste vai bater no Irã. O que vai para o Irã vai bater no Iraque. E do Iraque vai para o Israel. Ou seja, essa linha aqui é a que vai no Irã, vai criar o zoroastrismo, ou mazdaísmo. Zoroastro é o profeta, o fundador, e mazdaísmo é porque o Deus Supremo seria o Mazda. Ou isso, uma coisa olhada de uma maneira ou outra. E ele vai bater no Iraque, começando então a questão do judaísmo. E depois vai bater no Israel, que seria o cristianismo. Esse por aqui, no Afeganistão, ele vai começar com os Devas. E ali está esqueci o nome dele, mas vamos lá, daqui a pouco eu lembro, que também é conhecido como Krishna. E do Krishna, Hare Krishna, pessoal, e daqui para baixo, ele vai pelo Paquistão,
E do Paquistão, aí finalmente chega, o Paquistão chega no hinduísmo e chega finalmente no budismo. Na Índia. Na Índia. Quer dizer, então você vê que o trajeto é esse, começa nesse Tajiquistão, que fica no eixo Tá do aqui, 36. Aqui. Né? Tajiquistão está aqui, peraí. Você vê que tem junto também. Tajiquistão está Tem aqui. esse Ó. outro junto aqui, que eu não sei. Esse outro que você está chamando qual é? É o Tajiquistão, tem outro é o qualquer. Não, mais o embaixo aqui do lado. O que que é isso? Turcomenistão. Você vê que eles dois, assim, mais ou menos, ficam É em um do cima lado do outro. E fica em cima, né, ele pode É do cair pra cá Afeganistão e e pode do cair pra Irã. lá, É. né? Aí um caminho que você falou é Tajiquistão, aí veio para cá, Irã, Iraque, Israel. Isso. E o outro caminho, isso. Esse aqui E o outro desceu. caminho desceu. Isso. Afeganistão, Paquistão e Índia. Isso. Você vê que o problema aí eu comecei a pensar. Por que eu comecei a pensar e comecei a investigar? O problema é o seguinte: as coisas faladas, elas são as mesmas. Como assim? Por exemplo, chamar o... Vou até pegar. Nessa hora acho que é bom pegar. São palavras que são usadas. Primeiro, a época é praticamente a mesma. A época de um e do outro é praticamente a mesma. Quer dizer, De um e do outro que você está falando o quê? de uma corrente que vai para o... Do Deva e do... Certo. Do... sei lá o quê. Do Zoroastrismo. Zoroastrismo. Olha só. Porque eu faço aí duas coisas. Eu faço a ligação, e depois eu faço... Bom, a ligação. Vamos começar a ligação. Gente, vou chamar já para simplificar. Aqui vai para o oeste, judaísmo e cristianismo. O que vai para o sul seria o hinduísmo e o budismo. Né? Se quiser ir mais além, vai para o Vedas e vai para o zoroastrismo. Em primeiro lugar, a época, ambos surgiram no mesmo momento. Em segundo lugar, o local também. Existe evidência arqueológica que mostra que os arianos, que é uma coisa você começar a falar dos arianos, que são do zoroastrismo. Quando você vai para o outro, a questão ali não são os arianos, são os dravidianos. Os dravidianos, eles são raça escura. Tem a ver com Vishnu. Vishnu. Tem o Brahma, Vishnu e tem o outro que eu esqueci. Essa trilogia que tem Pai, Filho e Espírito Santo. Eu aí comecei a pensar, mas essa porcaria pode ter sido um troço de anos, por que esse povo escuro está lá na Índia, pô? Sim, mas a traulitada foi que saiu da África. Essa placa saiu da África. Pô, não sei como é. Aí eu fico imaginando, pode ser milhões de anos e tal, mas a ideia é essa. Por que tem esse escuro lá na Índia? Né? Pode ser que tenha vindo da África os dravidianos. Então, aí que eu cheguei ao Cristo, tá, mas vamos lá, continua aqui, né? Que existe evidência arqueológica que mostra que os arianos chegaram ao Vale do Indo, vindo do oeste da região central do Irã, que é esse que eu acredito seja o Tajiquistão. Essa região fica bem próxima do Vale do Rio da Mesopotâmia, de onde se atribui a origem do judaísmo. Outra evidência é o fato dos Vedas atribuírem a Brahma a origem do universo e do povo hindu. Brahma e Abraão são palavras muito parecidas. Então, assim como você vai para o foco do hindu, do Brahma, para ele você vai do Abraão. Né? Além disso, que Brahma criou a mulher a partir de uma parte do seu corpo, algo muito semelhante à criação de Eva a partir da costela de Adão. A mulher criada por Brahma chama-se Sarasvati e a mulher de Abraão chama-se Sara. No hinduísmo não existe proselitelismo, quer dizer, ninguém quer converter ninguém.
Ou seja, para ser hinduísta você precisa nascer hinduísta. A conversão a partir de outras religiões é complexa e dificultosa. Quer dizer, eles não provocam proselitismo, conversão. Sendo aceita somente em situações excepcionais, como é o caso do casamento. Quer dizer, se você casar com uma mulher, tem que casar pela mulher, né? Que é o que manda no negócio. O mesmo ocorre no judaísmo, não há proselitismo. Ambas as religiões são iguais nesse aspecto, ou seja, são de caráter familiar e hereditário. Passadas de geração a geração ao longo dos anos, sem haver a busca por angariar novos adeptos de outras crenças. E aí eu falei aqui muito, tá? Aquele negócio, né? Tem o Filho, Espírito Santo, e o outro é o... Vou até ver aqui, é o Brahma, o Vishnu, e tem o outro que não está escrito aqui ainda, não está, Shiva. Shiva. Vishnu, bom, e depois que eu falo essas coisas todas, aí eu vou da difusão, trato a difusão dos ramos. Cara, se você olhar, são 7 bilhões, 1 bilhão é ateu. Mas quando você pega, não os 6, mas você pega os 5, esses 5 bilhões pertencem a religiões derivadas do judaísmo ou do hinduísmo. Olha só, cristão, 2 bilhões. Muçulmanos, mais de 1 bilhão. Hinduísta, quase 1 bilhão. Budista, 380 milhões. Judeus, 14 milhões. Isso significa que de cada 5 crentes no mundo, 4 são de religiões que derivaram de um tronco comum. Está entendendo como é que é a história? Aí eu fui vendo esse negócio todo e digo assim, caramba, se isso for verdade que eu estou pensando, e nem quero fazer mais do que isso não. Entendeu? Acho que aí é a questão das pessoas que... nós temos, a nossa Igreja Messiânica Mundial do Brasil tem uma faculdade de teologia, pô, então bota esse pessoal para pensar nisso, tá certo? E outros que queiram pensar no assunto. A minha questão não é simplesmente ficar... Mas eu fico pensando assim, se isso for verdade, uma das coisas que... Porque quem dá o fundamento para judaísmo, cristianismo, e até o islamismo, é o zoroastrismo. Aqui, se eu pegar aqui, quantas coisas que o zoroastrismo fala, deixa eu ver, está aqui, eu acho, anterior. Quando ele fala, aqui fica assim maluco essas folhas todas aqui, a história da Ásia e tal, não, está aqui. Aqui, o zoroastrismo, ele foi fundado há mais de 3.000 anos, na antiga Pérsia, pelo profeta Zoroastro, cujo deus era chamado de Mazda. É considerado como a primeira manifestação de um monoteísmo ético. Para alguns acadêmicos, os pontos-chave das principais doutrinas do zoroastrismo são sobre a escatologia, o futuro, e a demonologia, como a crença no paraíso, na ressurreição, no juízo final e na vinda de um Messias. Você vê, por exemplo, o deus judaico chamado Javé seria um plágio de Mazda, que significa eu sou, e a Bíblia adaptou para YHWH, e mais tarde mudou para Javé. Outro exemplo é o do fim do mundo, que seria marcado pela vinda de um Messias, que é o Sachoyanti. Então, você repara o seguinte, olha quanta coisa. Seria, então, assim como Deus foi pegando mensageiros, ou seja, foi encostando em determinadas fundadores, então Deus teria encostado em Zoroastro,
deu as dicas todas, ele botou nessa placa iraniana, vinda de uma placa acima, pelaquela linha de faixa 36, que chegou aqui, depois veio bater no Cristo, no judaísmo, quer dizer, vindo, dizendo, não, agora chega aqui, né? Incorpora aqui. Mas incorpora, mas não incorpora, mas não vem com todo o seu poder. Não vem no número, tipo que tem que chegar no número 18, 36, não, ele vem no número pequeno, quer dizer, no número, vamos dizer, 6 de potência, né? Enquanto que o outro, ele pega, quer dizer, dessa placa iraniana, ela vai para a placa arábica. Esse outro não, ele fica dentro da placa. E aí eu não estou nem falando na questão da linguagem. A linguagem persa, diferente da linguagem árabe, vindo da África, é outro tipo de linguagem. Então eu comecei a ver que essas diferenças entre raças, entre linguagem, entre placas diferenciando, não sei o quê. Então parece que faz um sentido, e o análogo do Zoroastro talvez seja Krishna, entendeu? Agora, isso tudo precisa sentar mesmo para poder botar carne mais nisso aí, nesse esqueleto. Né? Nesse esqueleto que você diz, nessa configuração não, de placas. Segura aqui. Ah, essa configuração. Agora o Juliano não pode ir atrás dele, não. Não. Esse. Tó, venha. Nessa friagem toda, deram água, tanta água aqui. Tive que urinar, hein? Desculpa aí. Caramba, e tanta roupa desgraçada aqui para tirar essa roupa toda. Que desgraça. Vamos lá. Bom, eu acho que eu dei Alguém quer fazer pergunta? Não, deu um panorama e agora é mais um caminho para trilhar aí de investigação. Acho que é interessante, né, assim, do ponto de vista histórico-religioso, não sei se seria, mas você vê, ela é fundamentada, né, principalmente em intuições, né? Ela precisa ser mais fundamentada. Quer dizer, não é que eu não botei coisas além de intuição, mas intuição em relação a esses 3 dados, né? Quer dizer, é um trabalho, se alguém quiser aproveitar, dá até um trabalho de doutorado em quem está fazendo religião. Teologia. Teologia. Tem bastante gente acompanhando. No Sara. E as pessoas querem fazer alguma pergunta? Não teve pergunta não, mas teve muita gente que agradeceu a história. A aula de história. Que aprendeu bastante aqui. Tá bom. Até se puder separar, não para não ficar... Você consegue separar isso? Quando você for editar, separa esse troço. Tá, mas uma coisa da outra. Foi bacana. Foi bom. Ficou legal. Ficou bem junto, assim. E é como eu gosto de fazer. Eu estou pesquisando, estou falando, entendeu? Eu não gosto muito de... Roteiro. Não gosto muito de... Script. Eu tenho uma dificuldade, quer ver, rapaz? Preparar aula. Se eu vou dar uma aula, dificilmente igual que ele preparou. Nada, não é confusão, não é nada. Mas eu quero informação, né? Vai vir informação. Não, porque ele tem muito conhecimento. Eu gosto de conhecer. Como eu gosto de conhecer, eu gosto de falar do que eu estou conhecendo, não do que eu já conheci. Essa é a diferença. Por isso que eu sempre, todo mundo que me conhece, eu só dou uma aula só. Não me pede para repetir o que eu já falei. Não. E se eu repetir, vai ser completamente diferente. Pô, você não aquele negócio que a gente perdeu. Deu aquele negócio que eu perdi. Perdeu, ficou em 3. Ficou em 3, pô. Perdi para não ver o 3. Se perdesse esses 3, vai virar 6, pô. Aí
PG, progressão geométrica. Então tá bom. Tá bom então? Pessoal, olha aí. Bom, a gente vai, só para agora comunicar, não só o nosso pessoal, mas comunicar a todos que terminamos o curso de Bíblia do século XXI, terminamos essas palestras que a gente queria dar. Agora vamos entrar nesse mês de setembro. Vamos entrar, a gente vai se fechar fechar, porque a gente vai analisar duas coisas. Colocar o nosso manual, quer dizer, o nosso coração, o nosso centro cultural paradisíaco, afinar tudo, dizer, não, é isso aqui que a gente acredita, é isso aqui que a gente passa para os outros. Depois de feito isso, a gente vai procurar são 2 grandes momentos que a gente vai viver em setembro, outro momento, já não é relativo ao manual, mas sobre as atividades que a gente quer fazer para o ano que vem. Feito isso, aí cria-se o manual, cria-se as atividades, a programação, e aí nós vamos pensar em novembro, a gente vai ter a nossa confraternização, mas no dia da outubro. Na confraternização nós vamos ter, a gente vai tentar produzir. Momento de Era 11 peças, eu acabei de fazer mais uma. Não sei se foi 12, eu não sei como é que é isso, né? Mas era uma peça que veio, só comunicando assim, uma peça que ela nasceu da minha esposa, que foi lá na... Não, tudo bem, não precisa dizer nada. Então, aí eu bolei uma peça, né? E vai gravar. O nome da peça vai ser até gozado. Membro novo. É uma expressão muito usada na nossa igreja, né? Não, você é membro novo? Mas ela tem dupla interpretação. Então a gente vai botar um velhinho e tal, vai ser uma história interessante, quer dizer. É história para rir, né? Quer dizer, quem não gosta... Porque tem gente assim que tem a mente tão poluída, você escreve umas coisas assim, ele fica sempre pensando sujo, malvado, tudo errado, tá certo? Eu não tenho nada disso, cara. Para mim é o seguinte... A gente tem que ser feliz, se divertindo, olhando pessoas. Eu tenho feito essas 12 peças que a gente vai fazer, você vê, tudo. Eu já fiz 52, só na tampa de esgoto. Tinha um diacão, eu fiz outro monte dela. No Mês de Salvador, um monte dela. Mas essa no tampa de esgoto eu fiz 52, aí eu pensei, botei até fim. Não acabou nada, continuou tudo aí. Já estou agora com... Eu acho que é 12 ou 13, sei lá, uma coisa assim, já para a segunda tampa de esgoto 2. Então as tampas de esgoto, elas têm uma finalidade, como outra também. É você pegar o cotidiano de uma pessoa concreta e você... porque esses cotidianos, às vezes, tem muita gente que é gozado. E eles não sabem que são gozados, eles pensam que você leva muito a sério. Então o que eu faço é realçar que eles são gozados. Leva ao extremar a posição deles. Então... Quando você estiver assistindo uma peça dessa, entenda como se fosse uma aula. É uma aula de dizer assim, olha, existem essas pessoas no mundo. E ele está ridicularizando essas pessoas. E é bom as pessoas, porque só quem... Todo mundo sabe, quem em psicologia, qualquer coisa, quer ficar curado, ria de si mesmo. Se você levar muito a sério você é um neurótico, você é um cara, entendeu? Vai ficar assim, você acha que você, sei lá, tem um nariz muito grande, você nunca vai ficar olhando para o cara de lado, você vai querer olhar de frente, tá certo? Vai querer ficar criando situações de proteção, de não sei o que e tal. Não, ria de si mesmo, pô. Né? Encare que você, às vezes, é um cara... eu já fiz até, coitado do meu... O motorista, ele até gostou de eu ter falado. É uma conversinha, fala pra cacete, entendeu? É que a gente fala, eu ridicularizei até a minha família, até a mim mesmo, entendeu? Tem uma peça chamada Ministros, né? A minha mãe, minha velha gaga, entendeu? Tem tanta o cara da vila era o espírito da Light, pô. Em vez de botar espírito de luz, espírito da Light, a gente morava perto da Light. Bom, Pomba gira, velha gira, tem tanta coisa. Bom, então, já dei a informação, então se preparem. Eu vou, talvez assim, continuar escrevendo as postagens e vocês podem acompanhar algumas coisas
Porque principalmente está na época de eleição, a gente precisa votar e botar o Bolsonaro lá. Eu já tenho escrito, eu não vou dizer que o Bolsonaro não é a maior figura do mundo, não é isso não, pô. Mas se ele fizer aquelas coisinhas que a gente espera que ele faça, porque os outros não vão fazer nada. O Bolsonaro fazendo isso já vai fazer mais do que os outros. Então não tem jeito. Os outros simplesmente aqueles velhos acordos, um governo de coalizão, aquela porcariada que não presta, né? Bom, boa noite, até logo. Ela tá mandando eu calar a boca. Tá vendo?